Para lhe dar um exemplo logo de cara de como é que os diversos ramos da física podem ser expressos em termos de um problema matemático semelhante a esse, deixa eu lhe afirmar que toda a ótica geométrica, você estudou lá no seu ensino médio, né? A ótica geométrica, por exemplo, nos ensina que se eu tenho aqui um espelho plano, eu vou representar assim. Se eu tenho aqui um ponto do qual eu vou fazer a partir do qual eu vou fazer nascer um facho de luz. E eu quero que esse facho de luz passe pelo ponto 2 depois de refletido pelo espelho, a gente sabe qual é a solução desse problema. Como é que eu devo orientar o meu facho de luz para que ele passe pelo ponto 2? Não é verdade? Como é que eu devo fazer isso? Tem uma questão de ângulos envolvida, né? O ângulo com que ele chega no espelho tem que ser igual ao ângulo com que ele sai do espelho. Nós dizemos o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. É uma das leis da reflexão. Esta solução pode ser interpretada em termos geométricos da seguinte maneira. Eu vou tomar aqui o simétrico desse ponto, sei lá, 2. Tá? Vou chamar esse aqui de ponto 2'. Ele é o simétrico do 2 com relação ao espelho. E vou desenhar aqui uma possível, ou uma candidata à trajetória da luz entre os pontos 1 e 2. A Sônia já sabe que essa não pode ser a resposta, porque isso aqui não é. Os ângulos ali não são iguais, não é verdade? Mas olha só, o tamanho deste percurso, ele pode ser representado assim, ó. Se eu pegar esse segmento e traçar daqui até o ponto 2', o tamanho desse par de segmentos é igual ao tamanho deste outro par. Não é verdade? E agora, para que os ângulos de incidência e reflexão sejam iguais, é necessário que esse trajeto seja aquele que liga o ponto 1 ao ponto 2', assim, ó. Claro que o raio não vai chegar lá, porque ele vai ser refletido antes pelo espelho. Aqui está o trajeto verdadeiro. Veja que esse trajeto é, do ponto de vista geométrico, o menor trajeto que sai do ponto 1, reflete no espelho e vai até o ponto 2. Isto é um princípio absolutamente geral na ótica geométrica e é chamado o princípio de Fermat. Então, o princípio de Fermat afirma que a trajetória da luz entre dois pontos será sempre aquela trajetória que leva o menor tempo possível. Neste caso, em que a trajetória toda ela acontece num mesmo meio óptico, então dizer o menor tempo possível é dizer a menor distância possível. Tá? Então, luz escolhe o menor tempo de percurso possível. No caso geral, em que eu tenho os pontos 1 e 2 em meios ópticos diferentes, eu posso escrever uma integral que me calcule o tempo de percurso. De que maneira isso? Ora, cada pequeno segmento que é atravessado pela luz de comprimento ds vai levar um tempo que vai ser a distância dividida pela velocidade. ds dividido por v. Então, a integral de ds sobre v, do ponto 1 ao ponto 2, isso aqui é o tempo que leva a luz para percorrer, para ir do ponto 1 ao ponto 2 sobre um determinado trajeto. E o que o princípio de Fermat diz é que o trajeto que a luz vai escolher é aquele que faz com que essa integral tenha o menor valor possível. E detalhe, toda a ótica geométrica está contida nesta única frase. Então, você não precisa da lei da reflexão 1, 2, lei da refração, blá, blá. Todas essas leis são dedutíveis desta lei única. Então, aí está... Opa, arrepiei todo. Você viu, né? Você está vendo muito. Então, esta é a gracinha dos chamados princípios variacionais. É que nós conseguimos sintetizar todo um corpo de conhecimento num conjunto muito pequeno de afirmações. Nesse caso, numa única afirmação. Então, aqui está o tempo que a luz leva
melhor, o percurso que a luz vai escolher entre dois pontos será sempre aquele que vai fazer o tempo de percurso ser o menor possível. Eu posso escrever esse tempo de outra maneira, porque lembre-se como é que a gente define o índice de refração? O índice de refração de um meio, o índice de refração é o quociente entre a velocidade da luz e a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Portanto, eu posso escrever que V passa isso para lá, é C sobre N, não é verdade? Na verdade, o índice de refração é uma medida inversa da velocidade da luz, né? Naquele meio. Quanto maior for o índice de refração, menor é a velocidade da luz no meio em questão. E agora eu posso reescrever essa equação aqui, que calcula o tempo que a luz leva para ir do ponto 1 ao ponto 2, assim, ó, onde tem V, eu boto C sobre N, então vai ficar ds sobre C vezes N. Ocorre que o índice de refração, ele pode não ser constante. Aliás, se eu estou indo de um meio para o outro, o índice de refração vai mudar quando eu passo de um meio para o outro. Então, o índice de refração pode ser uma função de posição. Então, eu posso escrever essa equação assim, ó. Primeiro, esse C é constante, então eu tiro fora dessa integral. Aqui fica ds vezes N, onde N é um número que pode depender da posição. Vamos pensar em duas dimensões por enquanto? Então, N pode ser função de x e y, que caracterizam uma posição. Esse ds eu já sei escrever, ó. Cadê ele? Está aqui, né? É isso aqui. Então, eu posso escrever essa integral assim, ó. Integral de 1 até 2, de raiz quadrada, 1 mais y' ao quadrado, vezes n, que depende de x e y, vezes dx. Aqui está a integral que calcula o tempo que a luz leva para ir do ponto 1 ao ponto 2 sobre uma determinada trajetória que está especificada pela função y igual a y de x. E o seu problema agora, o problema da ótica geométrica, é determinar qual é a função y igual a y de x que faz com que essa integral tenha o menor valor possível. Aí está, então, outro exemplo de um princípio variacional. É um princípio de mínimo. E esse mínimo envolve não a determinação de um valor do x para o qual o y é mínimo, envolve a determinação de uma função que faz uma determinada integral ser a menor possível. Legal? Então, tem parentesco com o problema clássico, mas é um problema diferente.